Olá, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Continuamos com os nossos estudos bíblicos e, especialmente hoje, eu quero fazer um estudo a partir dessa realidade que nós estamos vivendo na pandemia. A Rede Anglican Alliance, Aliança Anglicana, divulgou alguns materiais para que as igrejas reflitam durante a pandemia, e um desses materiais são um conjunto de estudos bíblicos, roteiros de estudos bíblicos e temas, para que a gente trabalhe com as comunidades da forma que nós podemos. E graças a Deus, nossa paróquia tem podido fazer isso através de instrumentos da internet. Eu quero começar esse estudo. Nosso tema hoje vai ser a realidade da pandemia. Vamos tentar enfocar isso a partir de uma palavra do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Daqui a pouco eu vou informar qual é. Mas antes eu quero fazer com vocês uma oração. Mas é uma oração que foi divulgada pela Aliança Anglicana, a Anglican Alliance, e que vem de um grupo de mães, União das Mães, eu não me lembro agora de onde vem, mas é uma oração para tempos do Covid-19. Eu queria orar e que vocês orassem comigo nesse momento. O Senhor esteja convosco. Oremos. Senhor amoroso, oramos para que o seu amor e compaixão sejam abundantes enquanto caminhamos nessa época desafiadora. Pedimos sabedoria para aqueles que suportam a carga de tomar decisões com consequências generalizadas. Rezamos e oramos por aqueles que sofrem com a doença e por todos os que se preocupam com eles. Pedimos proteção para que pessoas idosas e vulneráveis não sucumbam aos riscos do vírus. Oramos para que a desinformação seja contida, que o medo não possa se apoderar dos corações e das mentes. Ao exercermos o bom senso que a vossa misericórdia proporciona, possamos alcançar também, todos os dias, a fé e a paz, confiando na verdade da vossa bondade para conosco. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema que está exatamente na carta do apóstolo Paulo. Uma coisa importante para a gente perceber, quando formos ler o texto de Paulo, é pensar um pouquinho a respeito do que é das coisas que Deus nos ordena, das coisas que Deus fala para nós fazermos. O que aparece mais na Bíblia? O amor? Sim, o amor aparece muito na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. O juízo de Deus não aparece tanto assim quanto dizem os fundamentalistas. Um Deus da violência, de morte aos cananeus, isso é um texto do Antigo Testamento. O que é que fala muito na Bíblia? A mensagem que Deus dá diretamente, através de profetas, do próprio Jesus Cristo, nas cartas dos apóstolos. E com surpresa a gente detecta o seguinte, que é muito comum quando Deus diz, não tenha medo. Não tenha medo. Deus nos diz tantas vezes para que a gente não tenha medo, porque na vida que nós vivemos, no mundo que nós estamos, há muitas coisas que nos dão medo. Na sociedade que nós vivemos hoje, por exemplo, vivemos no meio de conflitos, e a nossa sociedade, a nossa cultura é recheada pela violência. A gente vê a violência nos jornais da noite durante o jantar. Não há um dia em que a maioria das notícias não fale de alguma coisa violenta. Violência urbana, violência familiar, guerra, bomba, terrorismo, fome, doenças, injustiças, opressões. Raramente há uma notícia boa. Raramente aparece uma notícia sobre a solidariedade. Então a gente é bombardeado por coisas que nos dão medo. E talvez haja por trás disso uma intenção maligna, nos deixar com medo para poder manipular as nossas mentes. Pensem nisso. No entanto, diante de toda essa realidade, Deus nos diz, não tenham medo. Naquele episódio de Jesus andando sobre as águas, acho que no texto de Marcos,
que os apóstolos veem aquele vulto andando sobre as águas, é uma narrativa fantástica. Eles se assustam e Jesus fala: sou eu, não tenham medo. E ao falar sou eu, né, é um trocadilho aí no grego com a palavra hebraica que é o nome de Deus. Eu sou. Não tenham medo. Eu estou. Eu sou. Sou eu. Como é possível Deus dizer para nós não tenhamos medo, que não tenhamos medo, se nós vivemos num mundo que nos enche de medo? O que é que provoca o medo? O que provoca o medo são muitos fatores, mas os mais potentes, por exemplo, são aquelas coisas que nós entendemos que não podemos controlar, que nos oferecem ameaça. Por exemplo, vamos ver um exemplo, fenômeno natural. Um fenômeno natural que a gente não consegue controlar. Um vendaval, um tufão. Nos dá um medo. Nos locais onde isso é comum acontecer, as pessoas estão sempre olhando para as nuvens, para o céu, para o horizonte, para ver se há sinais na vinda de um tufão, de um tornado, de um vendaval, que pode ameaçar a vida, a segurança, as coisas, as casas. Nós não podemos controlar o vento, não tem como a gente fazer uma paredezinha aqui e desviar, né? O vento é incontrolável. Não é à toa que a palavra vento em grego é pneuma, e a gente traduz isso por espírito, e Espírito Santo é, na verdade, o santo vento, agion pneuma em grego. E o ruar no hebraico, ruar, sopro, o vento que pairava sobre as águas na criação, o ar, o ruar que Deus soprou no nariz de Adão. Não é à toa que os povos antigos atribuíam o nome de Deus, a identidade de Deus com o próprio vento, porque é incontrolável. Nós não conseguimos lidar com os nossos medos, muitas vezes, porque são coisas que estão além da nossa capacidade de mudar. E isso leva muitas pessoas a negar a realidade, negar o que está acontecendo. Para não ter medo, eu faço de conta que não está acontecendo nada. Como muita gente está fazendo aí com o coronavírus. Não, esse vírus aí é uma gripezinha. Não, vai morrer algumas pessoas, mas podemos voltar a funcionar, a economia não pode parar. Muita gente está dizendo isso. Por que está dizendo isso? Por medo. Medo da consequência dessa quarentena, porque nós vivemos num modelo de economia que depende do trabalho humano. Muitos ganham dinheiro, poucos ganham dinheiro a partir do trabalho de muitos. E quando esses muitos não estão trabalhando, aqueles poucos estão ganhando menos. Por isso incentivam campanhas contra a quarentena, contra o isolamento social, que é o que a ciência diz ser a única maneira de você conseguir controlar a ação do vírus. Uma outra possibilidade diante do vento, diante do medo, uma outra maneira da gente tentar enfrentar o medo é procurar um culpado pela situação que nos causa medo. Não, isso está acontecendo porque alguém fez alguma coisa. É culpa. Culpa de alguém. A gente faz isso sempre. O cara fica doente, tá vendo? Eu avisei, a culpa é sua, porque você saiu sem agasalho. Sempre tem que ter um culpado por uma situação de tristeza. Tem que ter um culpado por esse vírus. Foi criado em laboratório na China. Podia ter sido. No primeiro momento eu realmente pensei nessa possibilidade. Afinal, eu não sei se a China tem tecnologia, biotecnologia para criar um vírus, mas alguns países têm. E umas semanas antes do vírus aparecer lá naquela cidade chinesa, naquela mesma cidade, houve uma espécie de Olimpíada militar, reunindo militares de várias partes do mundo, inclusive de países que tinham tecnologia para fazer isso. Bom, isso é outra conversa. Mas foi provado, a ciência já garante, que esse vírus não foi criado por mãos humanas. Ele é realmente resultado da ação da natureza. A ciência tem como saber isso, sim. A ciência tem como saber se uma molécula, o vírus no fundo é uma molécula,
se essa molécula é artificial, se ela cria combinações que a natureza nunca criou, ou se realmente ela é natural, funciona como a natureza funciona. Então, negar o problema, negar a situação de drama ou arrumar culpados é uma forma de fazer de conta que a realidade não é assim. Quando a gente reflete, então, sobre as situações, não é difícil compreender por que se tem medo da pandemia ou das epidemias. Porque é difícil de controlar. E no caso do coronavírus, eu tenho uma visão pessoal sobre isso. Olhando para a história recente, nós tivemos sequências de vírus cada vez mais fortes. Alguns vírus que atacaram em alguns lugares e que, graças a Deus, não se espalharam pelo mundo, que provocam morte de doenças terríveis, por exemplo, o ebola, por exemplo, o HIV. Quando esses vírus surgem, aí é que a gente vai atrás de como combatê-los. Mas já havia sinais, nesses últimos 10 anos, ou um pouco mais do que 10 anos, de que a natureza estava construindo, estava em processo de construção de algo que um dia seria muito forte, de um vírus que um dia criaria muitos problemas. Mas ninguém leva a bola para isso. Primeiro, até porque pesquisa custa dinheiro e a indústria farmacêutica não pode ficar pesquisando sem ter sentido, sem ter garantias de resultado de lucro. Se temos um modelo social e financeiro que nos amarra a certos paradigmas. E quando esses paradigmas não conseguem enfrentar uma realidade, aí vem esse medo, esse desespero, esse pavor. Mas vamos parar por aqui, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler a carta aos Romanos. Eu vou dar uma parada para que você vá buscar a sua Bíblia. Essa parada que eu vou dar depende de você. É só você travar o vídeo agora, aí tem um lugarzinho para você paralisar o vídeo. Busca a sua Bíblia, eu já estou com a minha, e depois daqui a pouquinho a gente volta, está bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o 39. Deu uma travadinha no vídeo de novo para você ler a carta aí. Espero que você tenha reunido a sua família aí do lado, vocês possam ler juntos esse texto da Bíblia. E depois, com as coisas que eu vou falar, vocês possam depois continuar conversando sobre isso, discutindo e ampliando os seus horizontes. Então, interrompa agora o vídeo e leia Romanos 8, 31 a 39. Eu também vou interromper a minha fala e vou ler o texto. Olha, é para ler o texto mesmo. Esse negócio de fazer de conta que você vai ler e seguir o vídeo, eu vou falar de coisas que estão no texto. Aí você vai ficar ouvindo, achando, que legal, mas você não vai ter o contato com a palavra de Deus. Tá bem? Então, pare o vídeo e vá ler a sua Bíblia. Muito bem. Agora que você já leu o texto, que vocês, se vocês estiverem juntos aí assistindo esse vídeo, agora que ler o texto, vamos conversar sobre ele no contexto daquilo que nós já estávamos falando antes da leitura. O texto coloca uma frase no início do texto que nós estamos lendo: que diremos então à vista destas coisas? Podemos pensar na comunidade da igreja em Roma, quando Paulo escreve essa carta, vivia numa situação complicada, porque estava sob o domínio, Roma tinha como imperador o Nero, que era um maluco, um cara doido. Embora fosse um homem de muito bom gosto e também amigo das artes, mas ele era louco, o poder ele lidava mal com o poder. Como, aliás, quase todo mundo que tem poder acaba lidando mal com o poder, né? Temos exemplos recentes aqui, né? Então, havia uma certa insegurança na comunidade de Roma. Havia perseguição aos cristãos, havia problemas
conjunturais na cidade. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, escreveu como uma forma de se apresentar àquela igreja. Não foi ele que fundou. A igreja em Roma nasceu a partir do trabalho missionário de outras pessoas. E o Paulo deu um jeito de ir para Roma, a partir de uma situação de encrenca que ele teve lá com um governador romano. Ele conseguiu ir para Roma de graça. E manda uma carta, ele já estava preso, manda uma carta para Roma, para a igreja, para se apresentar e dizer o que ele pensa. E a carta aos Romanos é uma carta importantíssima, e podemos dizer que todo o fundamento da reforma luterana se deu a partir da carta aos Romanos. Por exemplo, a teologia da justificação pela fé e pela graça é tirada a partir da carta aos Romanos. Hoje, Paulo poderia estar dizendo para nós a mesma coisa, diante da pandemia. À vista dessas coisas, que diremos? Muita gente pergunta para nós: o que tem a dizer você sobre isso? Você que é uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã? É verdade. Essa é uma coisa que fica na cabeça das pessoas, até por causa daquele medo de ter que achar um culpado, né? Ter que ter justificativa da realidade dramática. A famosa pergunta: por que Deus deixa isso acontecer? Eu acho que Deus estava dando recados para nós há mais de 15 anos. Aquelas gripes, aqueles vírus que vinham de tempos em tempos, cada um pior que o outro. Então, diante dessas coisas, o que diremos? Vamos lembrar que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu filho, como diz o texto da carta. Ele o entregou por nós. Então ele não vai nos dar a graça com ele, como o seu filho, todas as coisas. Deus justifica aqueles que são seus. Quem pode acusar então os que são de Deus, se Deus é que os justifica? Quem pode condenar a nós, se Cristo morreu e ressuscitou, Cristo está à direita do Pai e intercede por nós? Quem pode nos condenar? Se Deus, se o Cristo é o nosso advogado de defesa, que será o juiz deste mundo? Interessante, né? O advogado de defesa é o juiz, né? Não é bem o padrão da justiça mundial que a gente tem por aí, mas já mostra que Deus age mais com misericórdia do que com o caráter da lei, da regra. Não cumpriu a regra, vai se lascar. Quem nos separa do amor de Cristo? É isso que nós temos que pensar. Diante do medo, temos que perguntar e pensar que nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa. Não é tribulação, problema, não é angústia, não é perseguição, não é fome, nudez, perigo, espada, não é vírus. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo. Então nós, diante de uma realidade dramática e das ameaças reais que nós estamos vivendo hoje, temos que confiar no que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz para a gente assim: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem as coisas do presente, nem do que virá, nem os poderosos, nem os poderes deste mundo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a gente tem que ter clareza. É isso que nós temos que anunciar para as pessoas que estão perdendo a esperança. Nós podemos não saber o mundo que virá depois da pandemia. O que podemos saber, e já sabemos, e já entendemos, é que o mundo que existia antes não vai ser igual ao mundo que virá depois. Ou seja, melhor dizendo, o mundo que vem agora, depois da pandemia, não vai ser igual ao mundo que nós tínhamos até janeiro. Embora muita gente negue isso, tem medo do que pode vir, e é compreensível que tenha, não vai ser igual.
muitas coisas já mudaram. O que cabe a nós cristãos diante dessa realidade? Se nós já sabemos que o mundo que virá depois da pandemia não é igual ao que vivia antes, podemos tentar ver como nós cristãos poderíamos atuar de forma que o mundo seja melhor depois dessa pandemia. A pandemia já mostrou que o mundo que nós vivíamos não era bom, não foi capaz de enfrentá-la, não foi capaz de prevê-la, apesar dos avisos. Durante a pandemia, as pessoas querem voltar ao que era antes, estão preocupadas com o seu capital, com o seu emprego, mas não vai ser igual ao que era antes. E o que vem agora, depois da pandemia, pode ser pior do que estava antes, porque o capital está descobrindo que não precisa de tanto trabalhador assim para funcionar. Ao mesmo tempo, podíamos criar uma sociedade a partir de uma visão crítica do que éramos, e esse seria um papel dos cristãos e das cristãs, lembrando que nada nos separa do amor de Cristo, temos um horizonte aberto para a frente, na possibilidade de criar algo novo, pelo menos entre nós cristãos. A igreja que virá depois da pandemia não é igual à igreja que a gente tinha, nem a nossa paróquia será igual à paróquia que nós tínhamos. Nossa cabeça mudou durante essa pandemia. Então nós temos a oportunidade como comunidade paroquial, por exemplo, repensar nossos paradigmas, nossos valores, nossos sonhos. Até hoje a gente vive, a nossa igreja inteira vive assim, na expectativa de conseguir recurso por projetos. Pois eu duvido que as organizações internacionais de apoio e fomento da contribuição internacional vão manter os seus mesmos padrões de oferta de financiamento. Porque surgirão outras emergências a partir dessa pandemia que são muito mais graves do que, por exemplo, dinheiro para construir um prédio, um templo. Isso já vinha acontecendo antes, já vinha acontecendo no mundo antigo. Mas elas vão mudar os paradigmas. A gente que tem contato com eles já vê que eles estão começando a enviar questões, questionários, formulários, indagando que providências precisamos para o futuro, para um novo desenho social e mundial que vai acontecer. Então nós podemos pensar, nós aprendemos com esse tempo de que podemos ser igreja sem muitas coisas. Podemos. Temos sido. Nós fazemos nosso culto virtualmente, nós nos encontramos virtualmente no culto e conversamos. Nós temos a rede do WhatsApp, nós temos material do YouTube, nós temos as pessoas fazem blogs, fazem textos. A gente não dava valor a essas coisas antes, mas agora estamos dando valor a elas. E isso vai mudar a nossa maneira de pensar. Claro que nós vamos continuar necessitando de um espaço físico para nos encontrarmos, para celebrarmos juntos, para orarmos juntos, para estudarmos, para convivermos juntos. Afinal, a comunidade só acontece nas relações diretas do convívio. Mas será que precisaríamos de tantas coisas que a gente às vezes sonha ter? Nós precisamos de um espaço. E pode ser um espaço relativamente grande que seja de multiuso. Por exemplo, não tenhamos medo de pensar no futuro. Nosso modelo eclesiástico como igreja episcopal talvez tenha que mudar. Hoje nós não fazemos tantas reuniões, aliás, depois da pandemia não fazemos reunião nenhuma que não seja virtual. Economizamos dinheiro de passagem, economizamos dinheiro de hospedagem. Quer há formas, há coisas novas nascendo. E a pandemia está apressando esse processo de criação de coisas novas. Mas nós não podemos não podemos esquecer, temos que lembrar sempre de que nada nos separa do amor de Deus em Cristo. E não podemos nos esquecer, nunca, jamais, que o amor de Deus é a nossa segurança. Haja o que houver daqui para frente. Deus está conosco. Nada será tão poderoso contra nós.
Então vamos suportar com certa paciência e esperança esse tempo de confinamento. Vamos obedecer às normas ditadas pela medicina e não por quem é maluco e não entende bolhufas de saúde. Quem acha que isso é só uma gripezinha ou quem acha que alguns vão morrer não tem importância. Mas a economia que não pode parar, quer dizer, a economia é mais importante que a vida, quando a economia devia estar a serviço da vida, mas nós vivemos num sistema que coloca a vida a serviço da economia. Isso precisa mudar. Nós cristãos, temos um testemunho sério a dar, cristãos e cristãs, que é dizer ao mundo: não tenham medo, não tenham medo. Olhemos com coragem para o futuro. Olhemos com coragem para o futuro, para o mundo novo que vai surgir. E nós sejamos capazes de ajudar a construir um mundo novo melhor, mais próximo daquilo que nós confiamos que seja o reino de Deus. Então é isso, gente. Não tenham medo. Lembrem esse textinho de Romanos. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que nos ama. Porque nada nos afasta, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Deus vos abençoe, vos dê coragem para enfrentar essa realidade. Aproveitem agora que estão juntos aí, família, alguma coisa, pessoal assistindo o vídeo. Ou se você estiver sozinho, reflita mais um pouco sobre o que eu disse. Olhe de novo o texto bíblico. Ore e peça para que Deus mostre a sua palavra surgindo do texto bíblico. Porque é assim que a palavra de Deus se revela pela Bíblia, não é? Porque não é onde está escrito, mas o que está escrito nos diz. Faça isso em oração com o Filho e o Espírito Santo. A paz do Senhor seja com você. Nosso abraço da paz em tempos de pandemia. Um abraço para vocês. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.